Olá, protagonista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Protagonize-se, o podcast dos protagonistas. E é sempre um prazer receber você aqui com a gente. E nós estamos aqui, gente, é novidade, tá? Um episódio solo. A partir de agora, nós estamos na terceira temporada do nosso podcast, então nós vamos continuar com as nossas entrevistas incríveis na quinta-feira e toda terça e quarta-feira nós teremos vídeo de conteúdo mesmo para ajudar você a reprogramar sua mente, a redefinir padrões comportamentais, ressignificar crenças limitantes. Gente, isso é muito importante. Por isso que eu faço questão de trazer esse conteúdo para vocês. Foi algo assim que mudou muito a minha mentalidade e mudou muito também a minha forma de agir, né, diante das situações, e isso me gerou excelentes resultados, tanto na vida quanto nos negócios também. Eu faço questão de trazer temas comuns, né, dores comuns aí das empreendedoras, tá? Todo baseado na demanda, tá, das minhas alunas, dos meus treinamentos e também baseado na minha experiência. Passei por essas dores também, e foi o que me ajudou realmente, foi ressignificar, redefinir padrões e principalmente reprogramar a minha mentalidade. E o nosso tema de hoje é como vencer o medo e dar o primeiro passo. Olha, quem nunca passou por isso, medo de dar o primeiro passo. E eu vou te falar, é muito mais comum do que você imagina, sabe por quê? Não é só aquela pessoa que nunca realizou nada e vai dar o primeiro passo, não. Nós também estamos falando daquela pessoa que já começou a trajetória, sabe? Mas chegou num nível onde ela precisa se arriscar e dar mais um passo. É sempre um recomeço, é isso que eu falo para as minhas alunas. Trate como um recomeço, sempre. Porque você chegou num nível e você quer avançar, quer mais resultados. Você quer passar de fase, então você precisa dar o primeiro passo novamente. Só que a nossa mente, ela ainda não se lembra de como foi quando você deu o primeiro passo lá atrás para chegar nesse nível. Então, por isso, às vezes você passa pelo medo novamente. É disso que nós vamos falar hoje. Como vencer o medo e dar o primeiro passo. Então, serve tanto para você que está iniciando algo ou quer iniciar algo e, infelizmente, está aí travada, não sabe por quê. Nós vamos descobrir hoje. Espero ajudar. E também serve para aquela pessoa que realmente, como eu falei, está num certo nível e precisa dar mais um passo aí para avançar, tá ok? A gente precisa entender o que é o medo de fato. Isso é uma pergunta recorrente no meu Instagram, nas minhas redes, enfim, nos meus treinamentos. Então, o que é o medo? O medo nada mais é do que o seu cérebro tentando te proteger. Sim, é o seu cérebro que faz isso com você. E às vezes é sem perceber mesmo. Você simplesmente passa uma sensação e o seu cérebro entende aquilo como uma ameaça, e ele quer te proteger. Ele não precisa ter certeza de que aquilo é uma ameaça, não. Ele vai interpretar. Por quê? Em algum momento na sua vida, tá? Aí experiências passadas vão definir esse momento. Algum momento da sua vida você passou alguma situação de medo e você passou alguma sensação, tá, para o seu cérebro, e ele interpretou aquilo como uma ameaça, percebeu que você precisava de proteção e, enfim, hoje em dia, né, o nosso cérebro aprende por repetição. Então, hoje em dia, sempre que você passa essa sensação para ele, ele traz à tona esse alerta. Opa, ela está em nível de ameaça, eu preciso protegê-la. E aí, infelizmente, você fica com medo. E o medo ele pode servir de duas formas na sua vida: para te paralisar ou para te movimentar. E a gente também vai falar disso já já. Antes, me conta aqui se você identificou algum momento da sua vida onde você realmente, ouvindo eu falar agora, você falou: ai, faz todo sentido. Uma vez eu passei por um medo e tal, 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 e agora, sempre que eu me vejo, né, indo para esse lado novamente, eu me pego com medo. É dessa forma que funciona. E, como eu disse, o seu cérebro interpreta aquela sensação como uma ameaça e ele vai tentar te proteger e vai querer realmente te travar. Na verdade, o que ele quer é que você fique ali onde você está, para você se sentir seguro, para você sentir que ali é um local onde você está protegido. Olha só, interessantíssimo, né? Gente, tudo começa na mente. Vocês vão ver que tudo que a gente vai falar aqui hoje começa na mente.
E antes de avançar, eu quero pedir para você, que é novo aqui no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva antes da gente avançar para que você não esqueça. Principalmente, deixe o seu like e já, como eu falei, comenta aí se você já identificou alguma situação aí por onde você passou por um medo, dessa forma que eu trouxe aqui, entendendo o funcionamento do seu cérebro. Então, vamos avançar? Como eu falei aqui, o cérebro ele não precisa ter certeza de que aquilo é uma ameaça de fato. Ele vai entender como uma ameaça e ele vai tentar te proteger disso. Então, por isso que às vezes você trava. E eu pontuei aqui alguns pontos de medo, alguns pontos onde a gente realmente tem medo. E principalmente, lembra que eu falei, o cérebro aprende por repetição. Principalmente são situações onde todas as vezes que a gente vai realizar isso, é visto como uma ameaça e o cérebro realmente tenta nos proteger daquilo. E eu depois vou passar para você como você vencer esse momento, essa dificuldade. Mas eu pontuei principalmente o medo de falar em público. Pesquisas mostram que esse é um medo maior do que o medo da morte. A pessoa realmente tem pânico de falar em público. E é real, tá, gente? Pessoas me procuram para vencer esse medo de falar em público. Por quê? Vou explicar uma coisa para você. Às vezes você vai com medo mesmo, como as pessoas falam, né? Ai, deu medo, vai com medo mesmo. E você vai. E o que que acontece? Se for uma experiência boa, o seu cérebro vai entender o quê? Ah, era uma ameaça, eu mandei o medo, mas mesmo assim ela foi, só que agora eu estou me sentindo muito bem com isso. Tá bem gostosinho aqui. Estou confortável. Então ele vai entender que aquele momento te gerou um estresse, mas que foi bom para você, trouxe um alívio, tá? Mas, por outro lado, se essa experiência for ruim, e aqui eu acho que é um toque de alerta realmente, porque essa questão do deu medo, vai com medo mesmo, gente, funciona, mas não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai com medo mesmo e acaba realmente vencendo esse bloqueio, tá? E aí vocês vão entender. Porque quando você vai com medo mesmo, se você tiver um resultado legal, seu cérebro vai entender o quê? Opa, deu certo, então a gente pode ir de vez em quando se arriscar aqui, não é isso? Agora, se a experiência foi ruim, o que que ele vai falar? Eu vi que era uma ameaça, tentei proteger, ela insistiu e ainda assim isso está gerando um desconforto, então da próxima vez eu não vou permitir que ela faça. E é assim, e o nosso cérebro é muito poderoso, por isso que eu falo, reprogramar a sua mente. A gente precisa realmente de uma nova programação, porque a gente já tem várias sensações, várias crenças, vários padrões instalados. Então, quando a gente quer mudar, o cérebro ele novamente entende como uma ameaça e ele vai tentar te proteger disso de todas as formas. Porque olha só, o diálogo, vou explicar de uma forma bem simples e bem prática para você. Depois você me conta aí nos comentários se ficou bem claro. O diálogo que o seu cérebro vai ter é o seguinte: digamos que você esteve com sobrepeso a vida inteira. E aí, de repente, você resolve: não, vou mudar de vida. Vou emagrecer e vou mudar de vida, simplesmente. Vou mudar todo o estilo da minha vida. E aí o seu cérebro vai falar o seguinte: não estou entendendo. Ela passou 30 anos da vida dela assim, comendo essas coisas, ingerindo fritura, tomando refrigerante, não se exercitava. Inclusive, o nosso cérebro ele não gosta de gastar energia. Então, é muito mais confortável estar parado. Então, você passou 30 anos, né, sedentária aí, e aí do nada você quer mudar. E ele vai falar: tem alguma coisa errada acontecendo. E ele vai acender um alerta de ameaça e vai querer te proteger disso. Faz sentido para você o que eu estou falando? Gente, quando eu descobri a forma que funciona os diálogos internos que a gente tem, é muito incrível, porque para mim fez todo sentido. Tanto que eu passei a mudar muita coisa na minha vida a partir daí, e hoje eu ensino também. E é gigante o ganho quando você passa a entender esses diálogos internos. Então é dessa forma que funciona. Eu também anotei aqui, por exemplo, o medo de vender. Gente, pasme, as pessoas têm muito medo de vender. Quer fazer um teste? É muito nítido. Pega esse vídeo aqui e manda para uma pessoa. Primeiro, você vai pensar 500 mil vezes para mandar, tá bom? E se você mandar, você foi com medo mesmo, você tá com aquele medinho: nossa, vou mandar um vídeo de conhecimento e fulano não gosta, fulano acha legal quando eu mando meme.
ele acha engraçado, ele comenta, ele ri. Às vezes, por que que a pessoa não manda esse vídeo aqui? Ela tem medo da rejeição. Vender é a mesma coisa. Medo da rejeição, medo de crítica. A pessoa, poxa, fulano agora virou vendedor. Sempre teve um certo preconceito, a gente sabe disso, com vendas. Sempre teve esse preconceito. Pode dizer que não, claro, gente, tudo está muito mais desenvolvido. Hoje todo mundo entende que a gente vende o tempo todo. Mas não é todo mundo que está aberto a vendas. Então, quando é para vender, a pessoa tem verdadeiro pânico. Acredite em mim, eu já atendi várias empreendedoras que têm pânico e ela fala. Eu já ouvi isso, tá? Eu trabalhei um tempo com multinível, com a Polishop, e assim, era uma experiência bem legal, mas eu já cheguei a ouvir, e aí eu acho bem radical a pessoa falar para mim. Ainda bem que eu não dependo de vendas para viver, porque se eu dependesse, eu ia morrer de fome. Foi essa a frase, é bem radical. Mas, na verdade, na cabeça da pessoa, é isso mesmo. E talvez ela já tenha passado por alguma experiência e gerou isso nela. Lembra que eu falei experiências passadas? Me conta aqui, se você já passou por alguma situação assim, que te remeta a esse desconforto quando é relacionado à venda. Se você já tentou vender alguma coisa, ou já pensou em vender e aí o seu cérebro já bloqueou na hora, já falou, olha, não vai por aqui, porque venda, o pessoal vai te criticar, vai te rejeitar, entendeu? Então já me conta aqui nos comentários. É muito importante eu saber se isso está fazendo sentido para vocês, porque para mim, como eu falei, faz total sentido, tá? E é muito baseado nos atendimentos que eu tenho. Um outro medo que a pessoa tem, e é muito recorrente, e agora sim, eu falo com propriedade verdadeira mesmo, é o medo de começar algo novo, porque a maioria das pessoas me procura exatamente para tirar esse bloqueio de começar algo novo. O que que acontece? E aí, a gente fala muito de empreendedorismo, mas não é só no empreendedorismo não, tá, gente? Às vezes você vai começar um curso e aí a pessoa às vezes tem medo de ir para uma turma nova, com pessoas desconhecidas. Aquele medo, às vezes já está na turma ali, o medo da professora chamar lá na frente, enfim. Tem várias situações que eu posso trazer para vocês aqui. Mas eu vou para o lado do empreendedorismo, que é o que eu trabalho. E sim, você pode adaptar isso à sua vida. As lições que eu vou deixar aqui depois são adaptáveis, com certeza. Mas digamos que você queira começar algo novo, começar a empreender é um dos maiores medos. Mas o que que acontece quando a pessoa fala assim, ah, vai com medo mesmo? O que que acontece na maioria das vezes? A pessoa está numa necessidade muito grande. Ela precisa fazer dinheiro urgentemente. Ou ela precisa de um propósito, um objetivo, e aí ela vai vender. Às vezes ela abre um negócio achando que não vai precisar vender, e aí depois ela se depara com a dificuldade, precisa vender sim. E aí a pessoa trava com medo, medo de gente, medo das pessoas, do que vão pensar dela, de julgamento, de crítica, do não, o medo do não é gigante, tá? No empreendedorismo eu acho que é um dos maiores medos que a pessoa tem, o medo do não. E claro que a gente vai vencendo isso com o tempo, tá? Lembra que eu falei? O cérebro aprende por repetição. Então, quanto mais você pratica, mais você treina o seu cérebro, mais sensação de vitória você vai transmitir para o seu cérebro e isso vai te ajudar a vencer um bloqueio, tá ok? Gente, então é isso. O motivo que faz você ter medo são esses: é medo de rejeição, medo de crítica, medo de julgamento. Hoje, com as redes sociais, esse é um dos maiores medos também. Medo de julgamento. E sabe o que acontece? Quando você, por medo de julgamento, por medo de fracassar, por medo das pessoas criticarem, acaba que às vezes você simplesmente não entra em ação. Tem muita gente aí que trabalha para outras pessoas, mas tem vontade de ter o próprio negócio, só que ela esbarra nessa barreira, no medo. O medo, o que é que vão pensar de mim? Ai, fulano vai pedir para comprar fiado, eu não sei dizer não. Enfim, são vários os motivos, tá? Acreditem em mim, são vários, coisas que vocês nem imaginam. Então, isso é muito mais recorrente. Se você tem esse medo, o medo de julgamento, medo de crítica, medo de rejeição, medo do fracasso, acredite em mim, você não está só. Tem muita gente passando por isso. E eu, inclusive, ainda passo por isso, tá? Porque não é assim, eu vou vencer o bloqueio hoje e amanhã eu já estou curada, nunca mais vou sentir medo. Isso não existe. Se alguém falar isso para você, é mentira.
tá? Sempre você vai estar passando por situações que vão colocar você numa situação de medo, sim, e ele pode te paralisar ou ele pode também te impulsionar. Você vai escolher. Só que isso, gente, é com treinamento. Esse conhecimento aqui, ele tá te trazendo o quê? Clareza. Mas ele vai resolver o seu problema? Não, ele vai te dar um direcionamento. O que vai resolver o seu problema é o quê? Colocar em prática várias vezes. E sempre que você se pegar numa situação de sensação de medo, aí você vai saber mais ou menos o que fazer. Mas lembra por que, que é difícil você falar assim, ah tá, eu vou vencer um bloqueio, nunca mais vou ter medo. Por que, que é difícil? Porque lembra que eu falei, o medo é o seu cérebro interpretando uma situação de ameaça. Então, assim, não depende 100% de você não sentir medo, não depende de você. Mas você pode sim vencer o medo de executar aquela tarefa e isso vai te ajudar para as próximas tarefas. Isso eu te garanto, tá? Isso eu te garanto. Olho bem no seu olho e falo, eu te garanto que vai dar certo se você praticar e, né, praticar de várias vezes, não só uma vez. Uma vez só vai te ajudar ali no momento, mas ele não vai treinar o seu cérebro, tá? O que que a gente precisa? Passar essa mensagem para o nosso cérebro. Olha, aqui realmente teve uma situação onde eu me senti desconfortável, fiquei com medo, mas depois que eu passei por ela, foi muito bom. Então, eu posso também me sentir segura fazendo transformações, passando por mudanças e vindo parar nessa situação aqui. Isso aqui também me trouxe um alívio. A neurociência, ela nos traz essa clareza. E quando a gente está numa situação de medo, a gente tem algumas reações, eu separei algumas aqui. A reação de fugir, de paralisar ou de adiar. Ou quando isso te traz um alívio e aí você passa realmente a treinar o seu cérebro, a repetir, o medo ele vai vir, ainda vai vir, mas ele vai servir para te impulsionar. Por quê? Porque o seu cérebro vai entender isso. Olha, aqui tem uma situação de ameaça sim, mas se ela for forte, se ela passar por essa situação, vai dar certo. E aí essa sensação de alívio. Então ele também vai servir como um combustível para você. Olha só, é interessante isso, não é? É outro conhecimento que também transformou a minha forma de ver as situações, né? De enfrentar situações difíceis. Mas precisa ter um certo cuidado aí, tá? Porque assim como isso é bom, isso também pode te trazer algum problema. O que que acontece? Lembra? O cérebro aprende por repetição. Então, se sempre você passar essa sensação de alívio e ele entender como, opa, que é bom, talvez você passe essa sensação quando você estiver procrastinando. Lembra? Tem algo que você tem medo, e aí você evita, só que aí você passa aquela sensação de alívio, ai meu Deus, que bom que eu não fui, que eu não fiz. E ele vai entender aquilo como algo bom. E aí, sempre que você tentar realizar, ele vai falar o quê? Não, mas ela não foi da vez passada e ela se sentiu aliviada. Então, eu acho que é melhor para ela ficar aqui. Não tem como a gente entender essa dinâmica se a gente realmente não parar para estudar, para planejar as nossas ações. Você só vai saber realmente praticando. Esse vídeo aqui ele é para te trazer uma clareza. Ele não vai resolver todos os seus problemas com o medo. Às vezes a pessoa também procrastina muito por isso. Mais uma vez o exemplo na venda. Ela vai para vender algo e ela planejou tudo, tá? Botou no papel, vou falar com fulano, X horas da tarde eu tenho uma reunião. Mas quando ela estava indo, deu aquela taquicardia nela e ela começou a sentir a sensação de medo e ela voltou para casa. Olha só, imagina essa situação. Voltou para casa, chegou lá, ela fechou a porta, sentou, se sentiu aliviada e falou assim: não, mas amanhã eu marco, amanhã eu vou. E acabou que ela não vendeu. Isso vai mandar uma mensagem para o seu cérebro: olha, ela não foi. Quando ela foi, ela estava se sentindo mal. Agora ela não foi, ela está bem. Então, acho que é muito melhor para ela ficar aqui. Está vendo o perigo? Quem aqui identificou alguma situação onde você passou por isso? Você não fez, você adiou, às vezes adia por meses, tá, gente? E aí você adiou e se sentiu aliviada e percebeu que já tinha procrastinado aí, sei lá, uma semana, 15 dias. É por causa disso, porque você passou uma sensação de alívio. E aí, na outra vez que você tentou ir, você
fez novamente, então você repetiu, até virou um ciclo, virou um padrão. E aí precisa reprogramar, precisa, tá? Todo um trabalho aí para você realmente desinstalar esse padrão, sabe? Colocar um outro padrão no lugar desse exige um trabalho, como eu falei. Hoje você está tendo clareza, mas isso precisa de repetição, precisa de treinamento, tá ok? Então, o que é que você perde quando você deixa o medo te dominar? Você perde oportunidades, você perde experiências, você perde dinheiro. E agora eu falo para as empreendedoras, falo para quem vende, quem trabalha com vendas, você perde dinheiro e você perde a sua autoconfiança. Claro, se você não está agindo, você não está tendo resultado. E claro que a sua autoconfiança fica abalada. E aí eu separei 3 lições para ajudar você nessa jornada, nessa trajetória de sucesso, a vencer o medo. Como eu falei, gente, é um passo de cada vez, é treino, é repetição, é prática. E eu sempre deixo alguma lição para você colocar em prática, que é isso que vai te dar transformação e vai trazer resultado. O que nos motiva é resultado, tá? Tá cheio de gente aí fazendo um monte de coisa desgovernada que não tem resultado nenhum. E aí daqui a pouco para, por quê? Porque não teve resultado. Então tem que prestar atenção nisso. Então eu separei 3 lições. Antes, eu quero pedir para você deixar o seu like, comentar aí o que você achou desses insights todos que eu trouxe para você aqui hoje. E principalmente se inscrever no canal. Se você ainda não está inscrito, já procure aí, tem um botão aí, já clica e se inscreve. Esse é o passo mais importante para que o nosso canal cresça e principalmente para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento. Como eu falei, gente, isso é baseado em experiência. Então, eu passei por isso, aprendi, pratico até hoje, ensino as minhas alunas. Então, assim, eu falo para você com toda a propriedade, precisa de repetição, de prática, tá? Então, vamos lá, 3 lições para ajudar você a passar por situações difíceis, vencer o medo e treinar o seu cérebro. Vamos nessa. A primeira é uma pergunta reflexiva. Pense numa situação que você está evitando realizar algo. Pensa aí, dois segundinhos aqui para você pensar. Dois. Deu? Pensou? Anota, tá? Tudo que eu falar, anota, papel e caneta na mão. Você tem como assistir várias vezes, você tem como fazer várias anotações. Anotou? E então responda essa pergunta aqui. O que exatamente você está com medo que aconteça? Isso é muito legal, porque vai fazer você pensar sobre essa situação. Inclusive, vai fazer você imaginar você entrando em ação. A lição de número 2 que eu trouxe para vocês é a seguinte: princípio 10/90. Inclusive, gente, eu tenho uma série da semana, é um quadro no meu Instagram, é muito interessante, vale a pena conferir. Se você ainda não me acompanha no Instagram, fica aqui o convite, vai lá, acompanha e principalmente confere a série da semana. Eu estou com o planejamento de trazer a série da semana também aqui para o YouTube, mas eu preciso colocar nos shorts. E aí é todo uma outra programação, porque esse canal aqui ele é do podcast, é diferenciado. Agora, se você quer conferir na íntegra, tem lá no meu Instagram, por enquanto, de forma online e gratuita. Toda semana eu pego um tema e falo dele a semana inteira. São 5 vídeos. Então dá para ter muita noção e tem transformado muitas vidas, tá? Então vale a pena, vai lá e confere. E eu falei disso ontem, tá? Dessa ferramenta, o princípio 10/90. E ele consiste exatamente nisso. 10% é aquilo que acontece com você e 90% se refere à forma como você reage. Ou seja, é decisivo para o seu resultado. Nas vendas, como que isso funciona? Vou trazer um exemplo prático aqui para você entender, tá? Para você saber quando utilizar essa ferramenta. Você saiu para fazer uma venda, lembra que eu falei? E a pessoa tem muito medo do não. E aí, ela foi fazer essa venda e recebeu um não. Na hora, o cérebro dela vai entender como uma ameaça e vai querer travar. Aí entra os 90%, que é como você reage. Tem várias formas de você lidar com isso, inclusive uma lição extra aqui. O não, ele não é para você. O não é para aquela oportunidade, é para aquele produto. Não é uma coisa pessoal da pessoa contra você.
Isso já vai te dar uma coragem extra de você seguir adiante, argumentar mais, tentar realmente vender. E se não der certo, partiu próximo cliente, next. Mas você já treinou o seu cérebro. Ele já vai entendendo. Lembra que eu falei? Por repetição, quanto mais você fizer isso, melhor você vai ficar, mais as chances de você converter venda. E quando você converter, essa sensação de que vendeu, de que deu certo, o seu cérebro vai comemorar muito e ele vai entender. Peraí, algo está mudando, algo está diferente. Então ela vendeu, ela sentiu isso. Então acho que ela precisa ir mais vezes. Entendeu? É assim que funciona. É muito bom quando você vai implementando essas lições na sua vida, no seu dia a dia. Como eu falei, não precisa ser somente para vender, tá? Você pode adaptar para outras situações. Qual que é o diferencial aí? Manter constância. Fazer uma vez só é bom, vai te trazer resultado. É lógico que é bom. Mas o que vai trazer realmente a reprogramação, lembra? A reprogramação é através de prática, de repetição e de entender essa dinâmica. Qual que é a mensagem que eu estou passando para mim, para minha mente, para o meu cérebro nesse momento? Isso é que vai fazer a diferença. E vamos lá então. A terceira lição prática é os prós e os contras. Também é uma ferramenta poderosíssima. Por quê? Vamos de novo, por exemplo, da venda. Quando você precisar vender algo e começar a se sentir nervosa, ver que o medo está batendo, você vai fazer o seguinte: você vai colocar prós e contras. Tá, o que eu ganho se eu for? Ah, você pode ganhar um cliente, você pode realmente vender e ganhar dinheiro, você pode, de repente, não vender, mas fechar uma parceria. Enfim, coloque tudo no papel, os prós. E depois coloque os contras. Tá? O que eu perco se eu for vender? E aí coloque tudo no papel também, os contras. Você vai perder clientes, você vai perder dinheiro, você vai perder, enfim, várias outras coisas que envolvem uma venda. E aí você, no final de tudo, quando você anotar, você vai ver se você tem mais prós ou mais contras e vai tirar as suas conclusões. Essa ferramenta, gente, é incrível, ela serve para tudo. Como eu falei, na vida, nos negócios, ela serve para tudo. Ficou em dúvida numa decisão? Faça. Inclusive, ela, na verdade, ela é um quadrante, tá? É porque eu trouxe de uma forma mais simples e mais prática aqui para você. E aí, quais as perguntas que você precisa se fazer depois que você responde essa ferramenta? Qual que é o melhor cenário que pode acontecer? O que de melhor pode acontecer? Aí você olha para os contras. O que de pior pode acontecer se eu for? E aí você vai achar um cenário provável. Talvez você não feche venda, mas você vai ganhar experiência, você vai treinar o seu cérebro, você de repente você ganha uma parceria. Enfim, esse é o cenário provável, que está entre o melhor e o pior. Ele é um cenário que é razoável. Eu acredito que realmente o que transforma é prática. Então, o que eu falo para você é o seguinte: o medo ele pode até sentar no banco do passageiro, mas quem decide o destino precisa ser você. Novos ciclos, novas ações geram novos resultados. Aproveite esse conteúdo ao máximo, se desafie, vá em frente e, claro, nos acompanhe aqui para os próximos conteúdos. Eu já conto com você. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque esse conteúdo fez sentido para você. Então, não deixa de dar o seu like e já comenta aqui para mim qual foi o maior insight, qual foi a maior lição que você tirou desse conteúdo. Aproveita, compartilha com pelo menos uma pessoa, como eu falei, nos ajude a chegar mais longe possível para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Gente, medo é uma coisa que todo mundo sente. E é como eu falei, ele é recorrente na vida das pessoas. Então, as pessoas precisam desse conhecimento. Então, nos ajude compartilhando. E se você não é inscrito nesse canal, fica aqui o meu convite, já se inscreva. Esse é o passo mais importante, porque você não está dizendo só para mim que gostou do conteúdo. Você está sinalizando para a plataforma e vai fazer o nosso canal crescer. E aí sim a gente vai ganhar força para chegar ao maior número de pessoas. Então, nos vemos aí no próximo vídeo. Peço que vocês também acompanhem nossas entrevistas, são entrevistas incríveis. Temos vários episódios aqui no canal, aproveite, confira. Mais um recadinho. Tem um link na descrição desse vídeo, tem vários links, tem os links das minhas redes sociais, mas tem um link especial de uma ferramenta que é um e-book
que já tem ajudado várias pessoas, está disponível por um preço simbólico, acessa. E se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade, tá? Já adquira, porque isso vai te ajudar muito a complementar o conteúdo desse vídeo. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!